Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá a todos! Essa é a apresentação do trabalho intitulado Tradução e Adaptação Transcultural para o Português do currículo da OMS sobre cuidados às mulheres em situação de violência, um relato de experiência. Os autores envolvidos nessa pesquisa sou eu mesma, Celeste Reis. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou enfermeira, bacharel e licenciada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e atualmente sou mestranda no curso de pós-graduação em ensino da mesma universidade, na cidade de Foz do Iguaçu, Brasil. Assim como eu, também temos os professores, doutores envolvidos nesta pesquisa, que é o doutor professor Marcos Cláudio Signorelli. Ele é associado do curso de Medicina e da pós-graduação de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, também Brasil. E a doutora professora Elis Maria Teixeira Palma Priotto, associada ao curso de bacharelado e licenciatura em enfermagem e pós-graduação em ensino da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, também Foz do Iguaçu, Brasil. Como uma introdução ao relato de experiência, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, traz uma contextualização e denominação sobre violência contra a mulher. Ela se constitui como um fenômeno complexo de caráter multicausal e atinge mulheres de diferentes idades, classes sociais, contextos, e produz impactos que ultrapassam a esfera individual, alcançando dimensões sociais, econômicas e intergeracionais. A própria OMS reconhece que é uma violência que fere os direitos humanos e existem várias causas para esse fenômeno acontecer. Em uma perspectiva de dados epidemiológicos aqui no meu país, o relatório anual socioeconômico da mulher, no ano de 2024, então esse relatório saiu em 2025, existiram alguns dados relevantes, que foram cerca de 2.485 homicídios dolosos, né? Então, são aqueles homicídios na qual existe intenção de matar, né? E lesões corporais seguidas da morte, assim como 1.450 feminicídios, totalizando 3.935 casos de mortes violentas às mulheres no ano de 2024. Com base nesses dados, aqui no Brasil em específico, nós temos o Sistema Único de Saúde e a Atenção Primária em Saúde, que seria o nosso SUS e a APS. O nosso SUS é um sistema unificado na qual atinge tanto o setor primário, secundário e terciário de saúde. E a atenção primária seria através das nossas unidades básicas de saúde, como nessa imagem de um prédio, de uma instituição de saúde, na qual é a nossa porta de entrada, é a atenção primária que tem um papel estratégico na detecção precoce e no encaminhamento desses casos de violência. Então, os profissionais de saúde que trabalham nessas unidades, eles têm um dos primeiros contatos com as mulheres em situação de violência, e para que eles consigam lidar com esse tipo de caso, eles precisam de algum tipo de instrução, diretriz, protocolo, formação e educação continuada para lidar com esses casos e ter um preparo adequado, tanto pela questão emocional, pela questão profissional e o cuidado assistencial prestado a essas mulheres, né? Com base nisso, a Organização Mundial de Saúde também acaba produzindo materiais que possam auxiliar esses profissionais. Então, em 2021, foi produzido um dos materiais, que é um currículo na qual esse relato se trata. E esse currículo ele é centrado no cuidado à mulher, ele é voltado para gestores e profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, e ele trata sobre equidade de gênero, direitos humanos e traz uma perspectiva global ao enfrentamento da violência, com várias sessões, né, onde se tratam sobre como agir e como cuidar da mulher em situação de violência quando ela chega no atendimento. Então, ele é um currículo que existem outros materiais anexos a ele, com treinamentos, e ele é bem completo, mas ele não estava disponível no português.
e o português brasileiro, no caso. Não havia nenhuma tradução oficial desse material, então um projeto iniciado em 2024 já começou a buscar profissionais, né, para serem capacitados o suficiente e conseguirem reproduzir um material técnico na qual fosse na língua portuguesa. Bom, com base nisso, trazemos os objetivos desse relato. O relato experiência, ele vai trazer processo de tradução e adaptação transcultural para o português desse currículo e identificar os principais desafios e potencialidades na condução da tradução e adaptação transcultural. Então, a metodologia deste relato experiência conta com um caráter qualitativo sobre os protocolos utilizados na tradução e adaptação transcultural. Os autores referências dessas traduções foram Rocha e Beaton. Trata-se de uma pesquisa com caráter qualitativo, documental, e ela é colaborativa entre instituições de ensino e também de saúde. A Organização Mundial de Saúde, cedida pela licença de tradução e produção do material técnico, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com o meu mestrado na pós-graduação em ensino, a UFPR também como parte da dissertação e com o projeto de tradução desse material iniciado em 2024, e a Universidade de São Paulo com a revisão e também parte da tradução e adaptação. Essa tradução seguiu etapas, né? Inicialmente foi uma tradução literal do artigo e documento do currículo em inglês para o português brasileiro. A partir dessa tradução inicial, fizemos uma revisão dupla cega por especialistas em saúde e violência da UniOeste, UFPR e USP. A partir dessa conciliação de versões, houve uma adequação terminológica na tradução, então alguns termos em inglês que não existiam traduções em português ou que na sentença não ficava muito bom, porque saía do contexto, tiveram que ter uma adequação terminológica para concordância e coerência das frases, e uma adaptação cultural dessa versão por um comitê interdisciplinar com a parte linguística e ciências sociais associado. A partir disso, a revisão final foi encaminhada a um tradutor juramentado da parte de linguística inglesa, com experiência nessa área, e encaminhado para design e diagramação. A partir disso, quando estiver um design fiel ao material original, ele é encaminhado para a Organização Mundial de Saúde. Certo? Como resultado desse processo, houveram alguns desafios linguísticos em fidedignidade ao texto original e a clareza do português. É uma língua muito mais extensa em escrita, então as paginações ficaram diferentes, assim como os desafios culturais, os exemplos e as recomendações diferentes do contexto SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, e a diversidade brasileira, nos estados brasileiros, e é um material que será disseminado em âmbito nacional. A gente percebe que traduzir é mais que literal, ele tem que respeitar contextos, e foi uma integração entre a cultura e a linguagem, promovida pela colaboração das universidades e democratização do conhecimento, trazendo um material mais acessível e de qualidade, que antes era disponível apenas na língua inglesa para a língua portuguesa. E a OMS traz esse alcance internacional, sendo disponibilizado para o Brasil, mas também podendo ser disseminado em Portugal. O desenvolvimento dessa competência é algo que o mestrado de ensino promoveu, assim como a participação nesse projeto de tradução e de desenvolvimento da adaptação transcultural. Com uma conclusão, nós tivemos a produção do material final, intitulado Cuidando de Mulheres em Situação de Violência, um currículo de treinamento da OMS para profissionais de saúde, uma edição revisada de 2021. Como parte dos agradecimentos, principalmente à UniOeste e o Programa de Pós-Graduação em Ensino, com o apoio do Programa de Extensão da Educação Superior e Pós-Graduação, a PROEX da CAPES, e uma articulação entre as 3 universidades e a OMS, concedida pela licença e a produção do material técnico. Meu muito obrigada. Ficam as referências e os autores como base dessa pesquisa, que pode ser
acompanhada na íntegra a partir da dissertação do mestrado de ensino da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com a colaboração das outras universidades, a USP e a UFPR. Meu muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.